Oi, Alê, tá me ouvindo? Gente, eu vou começar de novo, porque mais uma vez eu esqueci de botar para gravar. Eu quero dar as boas-vindas para a Alessandra Milo, dizer que a gente está na nossa segunda atividade online da Semana Digital do Fashion Revolution, acontecendo em mais de 100 países. Em tempos de Covid, é bom lembrar que a gente tem que ficar em casa, se puder. Quem não puder, se tiver que sair, use máscara. Quando chegar em casa, lava. E se você ainda não tiver, procure comprar uma máscara reutilizável de um produtor local aí da sua cidade. Ajude o pessoal a pagar boleto, porque as coisas não estão fáceis para ninguém. Então, quero dar as boas-vindas para a Alessandra, agradecer pelo convite que você aceitou para vir aqui com a gente no Fashion Revolution. E é o seguinte, a gente vai falar sobre a Agenda 2030 e a moda. A Agenda do 2030 e a moda, elas se encontram em vários locais, né? Em vários ODS, como a gente chama. E a Alessandra Milo, aqui no Brasil, ela acompanha a implementação dessa agenda. Eu gostaria, Alessandra, que você falasse um pouco qual é o propósito dessa agenda e por que ela é importante para a moda e para todos os outros setores. Oi, Yara. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada por ter me convidado para participar da semana de moda revolucionária, uma moda diferente, né? Uma moda que pensa na sustentabilidade, pensa no meio ambiente e também nesse ambiente onde nós podemos transformar as nossas relações sociais. Então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi um documento, uma resolução pactuada na ONU e foi aprovada em 2015, depois de 3 anos de negociação. Imagina, os governos levaram 3 anos para concluir essa negociação, porque ela exatamente tocava nos principais pontos para a nossa sociedade se transformar em uma sociedade sustentável. Então, essa relação entre essa Agenda 2030, que foi aprovada em 2015, que tem 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, ela é fundamental para todo o sistema econômico do planeta. E a moda é um deles, porque, como a gente vai ver hoje, e Yara fez essa provocação, são vários, né, Yara, os ODS que dialogam com a Agenda 2030. Então, muito importante a gente fazer esse debate e essa conversa com vocês. Já deixando claro que eu não sou especialista em moda, né, Yara? Eu vim aqui só para... Mas a gente quer olhares de fora, Ale, sabe? Porque dentro da moda, eu acho que todo mundo já está ligado nesse movimento, mas a gente precisa envolver todo mundo, porque ninguém anda nu. Todos nós nos vestimos e todos nós fazemos parte desse debate. Bom, a moda está relacionada aos ODS 5, que trata de igualdade de gênero, 8, emprego digno e crescimento econômico, o 12, consumo e produção sustentáveis, o 14, vida debaixo da água, e o 15, que é a vida sobre a terra. Se houvesse alguma transformação na pós-pandemia, você acha que a moda pode ser um ícone, um exemplo de como que a gente pode dar uma virada para poder contemplar os objetivos do desenvolvimento sustentável? Sem dúvida, Yara, acho que sim. E acho que a gente teria que pensar até o contrário, sabe? Eu acho que a gente teria que pensar assim, como é que eu transformo a minha vida numa vida mais sustentável e a moda sendo o meu, digamos, espaço, a partir do momento em que ocupa meu corpo e o meu corpo vira esse grande outdoor, esse espaço revolucionário onde eu digo o que eu sou, o que eu penso e como é que eu quero estar nesse mundo. E na hora em que eu visto e que eu me aproprio da roupa, dos objetos, eu escolho os objetos e eu coloco isso em mim, eu também estou passando essa mensagem de ser mais sustentável, de ser menos sustentável, de estar mais preocupada com o planeta, de estar menos preocupada com o planeta, com as relações de consumo, de trabalho, etc. Então, eu acho que a moda, ela é
além de ser extremamente necessária, porque, como você diz, ninguém vai estar nu, eu não vejo essa tendência das pessoas, né, no futuro saírem dessa situação de Covid pensando em ficar nu, muito pelo contrário, mas qual é a mensagem que a gente vai querer dar a partir da forma como a gente se veste, eu acho que é também um aspecto revolucionário dessa agenda. Sobre o ODS 5, igualdade de gênero, 85% da mão de obra da moda ela é feminina. E apenas 15% dessas mulheres estão em posições de liderança. Então, a moda ela tem essa relação direta com a questão do gênero, porque falar de moda é falar de feminismo também, né? E nesse quesito ODS 5, de que forma o Brasil tem tratado esses temas, a partir da perspectiva da sociedade civil que acompanha a implementação desses ODS no Brasil? Então, na verdade, a gente vem fazendo o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030 e organizações como a Gestos, que é onde nós nos encontramos e pensamos a respeito da implementação da Agenda 2030 no Brasil. A gente vem produzindo um relatório todos os anos que vê exatamente a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Até trouxe aqui para mostrar para vocês a capinha dos últimos relatórios. Então, já estamos fazendo agora esse relatório para 2020 e, infelizmente, a gente tem visto que essa é uma das áreas de extremo retrocesso no Brasil. Então, em relação às questões de violência de gênero, em relação às questões que definem a participação das mulheres nos espaços de poder e também a participação das mulheres no mundo de trabalho. Então, é muito interessante quando a gente faz essa relação entre gênero e moda, porque além disso que você coloca, né, de uma forma muito clara, e eu acho que esse dado por si só ele já é um dado muito ilustrativo, digamos assim, da situação que a gente vive, na medida em que você pensa, como é que eu tenho um setor que tem 85% de mão de obra de mulheres e tenho 15% dessas mulheres em liderança, ou seja, me beneficiando sobre isso. Mas acho que reflete uma situação que é uma situação também no mundo todo, porque outro dia eu estava lendo e eu fui buscar de novo esses dados para essa conversa com você, mais de 81% das empresas que trabalham com moda no mundo inteiro afirmam que gênero, as relações de gênero, o empoderamento das mulheres é algo importante. Mas menos de 40%, em torno só de 40%, tem alguma ação concreta para fazer com que realmente as relações de gênero sejam algo efetivas e práticas e resultem em uma ação concreta dentro das organizações que trabalham com moda. Então, acho que isso é algo que a gente precisa realmente rever, ou seja, não é possível que as mulheres produzam tanto na moda e, no entanto, só 15% dessas mulheres são as mulheres que lideram o mercado de moda. Então, eu acho que rever essa posição na mulher é, mais do que nunca, muito importante também no setor da moda. Sobre o ODS 8, emprego digno e crescimento econômico, o Brasil é a última cadeia têxtil completa do Ocidente, né? Desde a produção de fibras, passando pelo desfile de modas, até o descarte, né? Que é feito de forma absolutamente irresponsável. Né? Nós somos o segundo maior empregador, o setor de moda, né? Perde apenas para alimentos e bebidas juntos. Né? Ou seja, a moda ela é uma força. Ela é um poder. E é um dos setores também mais vulneráveis ao trabalho análogo à escravidão. E agora, em tempos de pandemia da Covid, há diversos relatos de violações aos direitos humanos de trabalhadoras e trabalhadores da moda, que são migrantes sem registros ou de facções e autônomos, muitos deles sem garantias trabalhistas ou de seguridade social. Como alcançar os objetivos do ODS 8 nesse cenário, sobretudo pós-pandemia? Esse é um dado muito triste, né, para todo mundo, porque na verdade é algo que já vinha acontecendo antes do Covid. Eu acho que a gente precisa fazer uma grande reflexão sobre o impacto da moda nesse mundo do trabalho, até porque de fato, o setor da moda vai ser um dos 3 principais setores em termos de mercado hoje afetados, né, pela situação do Covid. Então, a gente tem o setor de aviação, a gente tem o setor de turismo e a gente tem o setor de moda.
como sendo um terceiro pilar e que é muito importante, mas isso que você fala sobre as violações já era algo anterior ao Covid. A Covid. No caso, aqui no Brasil, a gente já tem uma situação muito grave que vinha acontecendo, porque além do que você traz, que é a questão do mercado desregulado, de um mercado onde não se tem uma fiscalização suficiente para evitar que imigrantes da Bolívia venham para São Paulo e ali sofram, estou dando um exemplo, né? E ali sofram todo tipo de exploração do seu trabalho, análogo mesmo, situação de trabalho escravo. No mundo inteiro isso vem acontecendo nos países subdesenvolvidos. Então, quando você pensa que nos mercados de Ásia, de América Latina, etc., tem trabalhadores que fazem em torno de $1 por dia, né? Menos de R$ 5, em torno de R$ 5 por dia, depois de um dia inteiro de trabalho. E que, na verdade, esta peça, quando ela é apropriada, e se ela ainda tiver o valor agregado de marca, ela é algo que sai caríssima e que dá uma quantidade de lucro enorme. A única coisa que eu consigo pensar nesse momento é como que nós, consumidores e consumidoras, poderíamos ter um papel importante no questionamento dessa relação de trabalho. No Brasil vai ser muito difícil, é um processo difícil que precisa realmente de mais atenção, porque a gente sabe que a gente está vindo de um processo muito recente de grande flexibilização das leis trabalhistas. Nós tivemos a reforma trabalhista, que já foi aprovada. Temos agora aí essa carteira verde e amarela. Carteira verde e amarela, né, que vai impactar exatamente nessa juventude, né, porque jovens de 18 a 25 anos vão ser extremamente impactados, com pessoas também de mais idade impactadas. As relações de trabalho elas passam a ser muito mais de acordos sem um sindicato atrás, né, para dar um peso e você poder realmente ter uma maior igualdade na relação entre patrão e empregado. Mas eu vejo que vai ser muito difícil, sabe, Ara, se os e as consumidoras não começarem a fazer um trabalho de controle social da moda. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que, inclusive, o trabalho que vocês fazem da Fashion Revolution e outras, né, grupos similares é extremamente inovador, no sentido de cada vez começa a ser mais conhecido pelas pessoas, mas é também muito revolucionário. Mas é, sem dúvida, um trabalho que se baseia na ideia de justiça social. E é uma ideia que hoje no Brasil a gente está perdendo em todas as áreas de trabalho, né? Então, eu espero realmente que a gente consiga repensar essas relações de trabalho. Até porque o que a gente está vendo com a Covid é um aumento, uma tendência muito grande, né, a perda do trabalho. A Fundação Joaquim Nabuco já falou, né, no começo dessa semana, que a gente pode passar aí de 12, que é a média de pessoas que a gente tem, né, fechou o trimestre, 12 milhões de desempregados para 17 milhões de pessoas sem nenhum trabalho. E nessa hora, a facilidade de um produtor de lhe convencer a trabalhar num sistema de bastante desigualdade, ela é muito maior. Então, é muito perverso você pensar até que as pessoas, nesse contexto de Covid, ainda vão continuar insistindo nisso. E uma outra preocupação também, que eu acho que eu tenho muito, e acho que você também compartilha, acho que quem está aqui escutando a gente também certamente deve estar muito preocupado, são as condições de produção, né? Como vai se dar essa condição de produção com máquinas que são sempre muito próximas, com pessoas que às vezes ficam dormindo naquele ambiente, se revezando em turnos? Então, vai ter um agravamento de saúde, eu imagino, e talvez daqui a um tempo a gente consiga até ter dados, né, sobre o impacto em relação à questão do mundo do trabalho, digamos assim. Sim. Um outro ODS relacionado com a moda, eu não vou nem comentar o que você falou, Ale, porque senão a gente não consegue cumprir todos os nossos temas, porque dá para a gente ficar horas falando sobre o desmonte, né, dos direitos trabalhistas. Mas, mas eu também estiver falando muito, você me avisa que eu vou diminuir. Tá certo. O ODS 12, que é consumo e produção sustentáveis, né? A fast fashion, que é a moda rápida, foi a tendência dominante durante décadas, desde o final da década de 80, né? Com a exploração de mão de obra barata, tudo isso que a gente falou agora sobre as condições de trabalho que a gente vê no sistema da indústria, né? Um exagero de uso de recursos naturais, enfim, é a cultura do descartável que se enraizou
e revolucionou para pior a forma como a gente se veste. Né? A gente começou a usar plástico descartável. Agora, tudo parou. As cadeias globais estão interrompidas. Né? E até grandes nomes da moda, por exemplo, o Giorgio Armani, ele divulgou uma carta falando, eu vou até abrir aspas, não quero mais trabalhar assim, precisamos desacelerar e acabar com o desperdício. Você acredita que a pandemia pode ser uma oportunidade de reorientar o modelo de consumo das pessoas para algo menos devastador? Acredito. Eu realmente acho que essa pandemia deveria fazer as pessoas, enquanto nós estamos aqui conversando, deveria fazer as pessoas repensarem seu modelo de consumo no geral. Na verdade, é um momento para as pessoas repensarem a vida, como elas se colocam nesse planeta, qual é o sentido de estar nesse planeta, o que é que nos move nesse planeta. Eu não sei se isso vai acontecer. Acho que essa é uma pergunta filosófica que muitos de nós temos nos debatido, né? Porque é uma grande oportunidade, mas a gente não sabe até que ponto as pessoas que têm, digamos, uma responsabilidade maior por serem líderes vão aproveitar essa oportunidade e vão nos ajudar também, né, enquanto cidadãos e cidadãs, a aproveitarem essa oportunidade. Agora, eu acho que, particularmente na moda, a gente poderia aproveitar e começar a pensar em qual é essa tendência, né? Então, essa ideia do consumismo, do descarte rápido das coisas, né? Já existem dados provando que determinadas peças é tão rápido o consumo que você não usa mais que 5 vezes. E tudo aquilo ali é desaproveitado e é jogado fora e você compra mais. Então, isso já era algo que vinha sendo de alguma forma repensado. Eu acho que a partir não na cadeia completa, que é o que a Covid nos faz repensar, porque a Covid realmente nos faz repensar a cadeia completa, desde os materiais que você usa para produzir até o sistema de distribuição e até o sistema de promoção, né? Porque a gente não sabe quando vai ter desfile de moda de novo, a gente não sabe quando você vai poder estar indo para todas as lojas de novo. Então vai ser desfile de moda online, vai ser, qual é o papel da fotografia para isso, das outras, enfim, dos outros suportes. Mas já também se observa que em algumas marcas já se vinha pensando essa questão da sustentabilidade, e já faz um tempo. Eu me lembro de Ralph Lauren, da Stella McCartney, que já fizeram desfiles com roupas completamente recicladas e reaproveitadas. Desde do material até depois, essas próprias roupas seriam também elas possíveis de reciclagem, né? Inclusive com materiais que não tinham um impacto no ponto de vista de jogar resíduos no meio ambiente, que eram tão altos, né? Com tecidos eco-friendly, ambientalmente amigáveis e tudo mais. É uma tendência fibras orgânicas, né? Isso. Eu queria agora falar sobre o ODS 14, Vida Debaixo da Água, né? Que a moda ela é responsável por 1/5 da poluição global da água e 1/3 dos microplásticos nos oceanos saem das roupas que a gente lava, do microplástico, que é o uso massivo do poliéster, né? E aí, você compartilha, eu sei que a gente já se conhece, já trabalhamos juntas no Relatório Luz, em políticas públicas para a transição, né? O Estado tem que estar presente. Nesse caso do poliéster, sendo que a gente também tem que se colocar no lugar do consumidor, porque o poliéster ele é barato. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar uma fibra eco-friendly da Stella McCartney. Eu, por exemplo, não tenho, e a maioria das pessoas também não. Como que a gente massifica essa transformação? Que tipo de política pública a gente pode construir ou ajudar a construir como cidadãos que nós somos? Eu acho que falta o poder público olhar para este mercado, entendendo da sua responsabilidade para com as pessoas a partir do que esse mercado produz, né? Então, acho que a primeira coisa seria começar a dar incentivo para uma moda sustentável. Não conheço, desconheço, não sou do mercado, mas desconheço a existência de políticas de incentivo para um tipo de moda sustentável. E, a partir daí, estabelecer um processo de fiscalização, que vai desde o uso de você deu o exemplo aí, né, de poliéster e nylon,
que interessante também, outro detalhe, é que são talvez até produtos que possam ser recicláveis, mas eles não são biodegradáveis. E as pessoas precisam também começar a entender um pouco dessa diferença entre o reciclável e o realmente biodegradável, né? Então, que vai aí desde uma fiscalização sobre o tipo de cola que usa, corantes naturais, porque corante também deixa, né, um resíduo muito forte. E precisaria ter um terceiro, digamos, viés, que seria o viés educacional. Então, eu acho que se a gente junta com políticas de incentivo, um setor regulado, junto com um processo de educação, a gente consegue fazer com que as políticas públicas respondam e dialoguem com esse setor, que eu particularmente acho muito abandonado do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Acho pouco, verdade. Eu, sabe? inclusive, Ale, eu não uso o termo moda sustentável. Eu não acredito. Eu uso moda ética. Gostei muito da palestra hoje de manhã, do bate-papo hoje de manhã com a Mariana Amazonas, que é a moda regenerativa, porque é impossível. Você pode ter atributos sustentáveis em processos. Você pode usar um corante menos agressivo, um corante natural, usar menos água, mas sustentável não vai ser, não dentro desse sistema, olhando no macro, sabe? Então, moda sustentável é realmente eu não acredito. Eu sou muito cética em relação a isso. E Isso é interessante. Diga. Não, eu ia dizer que isso é um debate muito interessante e eu agradeço porque, assim, vou aprendendo aqui com você também, Ara, porque eu acho que realmente é verdade. A moda sustentável só pensa na cadeia produtiva, né? E o que a gente devia estar discutindo, na verdade, era uma moda que aliasse esse sustentável com a parte da consciência, que faz com que aí você tem uma relação dos e das consumidoras também exigindo, né, Exatamente. que responda. Uma economia mais circular, né? Que é a moda regenerativa. É um passo além da sustentabilidade. Aí a gente tem um outro ODS, que é o ODS 15, que é a vida sobre a terra. E esse tema me é muito caro porque ele se encontra com a segurança alimentar de agricultores e agricultoras, por exemplo, no cultivo de algodão agroecológico. E ele se encontra também no envenenamento de trabalhadores e trabalhadoras das lavouras de algodão, que é responsável por quase 1/5 do uso de glifosato em todo o mundo, são das lavouras de algodão. Então, será que não está na hora da gente também pensar, dentro desse ODS, de outras alternativas, muitas vezes até demonizadas por ignorância, por exemplo, o uso do cânhamo, que você não precisa de pesticida, usa muito menos água, em qualquer lugar você cultiva, mas existe uma hipocrisia moral sobre uma planta que nem é a planta que tem o THC, é uma outra coisa, que foi até a década de 30, né? Até 37, quando Getúlio Vargas revogou. Não está na hora da gente pensar em políticas públicas para a transição, de abrir a cabeça e olhar mais a gente como parte do planeta? Com certeza, com certeza. E é incrível como a sociedade escamoteia esse debate. E eu falo isso assim, com bastante preocupação, porque eu sou aqui de Pernambuco, né? Como você sabe, aqui em Pernambuco a gente tem uma produção vastíssima de cannabis, infelizmente não utilizada para nada relacionado não só à moda, como a outros produtos que ela poderia derivar. Eu me lembro, Yara, que em 2001, 2001, imagina, a gente está em 2020, há 19 anos atrás, eu conheci, né, naquela época, aquela cadeia hemp, que é uma cadeia que todos os produtos dela são baseados na cannabis. E aí, que vai desde de tecido mesmo, né, a roupa, o cânhamo, até produtos para saúde, que é um tema que está sendo agora abrindo, né, uma possibilidade. Acho que a gente abriu essa possibilidade com a saúde, a gente precisa trazer o tema para a moda, mas também cremes, protetores labiais, maquiagem, é incrível. E que são também áreas muito próximas, né, ao mercado da moda, esse cuidado com o corpo. Então, passou da época e totalmente concordo. E, inclusive, amanhã a gente vai conversar com o Ricardo Amorim, que é do blog Cannabis,
Ele vai falar sobre as potencialidades do cânhamo, inclusive para moda, outros segmentos no mundo inteiro que já estão usando. Porque, Ale, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu acho que a gente ainda tem um tempinho, que o pessoal podia, quem quiser falar aqui no bate-papo, se quiser fazer alguma pergunta para a Ale, aí eu abro o microfone. Agradecer muito sua presença, acho que ninguém apareceu ainda. Convidar todos para acompanhar a programação do Fashion Revolution. Ó, já apareceu aqui a ampulheta, sabe? O tempo está acabando, porque a gente usa tudo 0800. É muito rápido. É muito rápido, mas dá para a gente ter uma ideia do que é a Agenda 2030. Eu costumo muito dizer que ela é uma bússola, ela não é, ela é uma bula de como que a gente pode chegar num lugar comum, porque está todo mundo junto no mesmo mar, não no mesmo barco, né? Então a gente tem que melhorar o barco dos outros, uns estão em iate, outros estão em pedaços de madeira. A gente tem que ser mais, compartilhar mais. E queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Vou subir para o canal do YouTube essa nossa entrevista, que agora eu lembrei de gravar, que de manhã eu tinha esquecido, mas agora está tudo registrado. Aí eu queria que você desse sua palavrinha final, por favor, Ale. Muito obrigada. A primeira coisa, fique em casa. Fique em casa, por favor. Esse é o momento de ficar em casa. E ao ficar em casa, aproveite para conhecer essa Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Com certeza você vai encontrar nela algo que dialoga diretamente com a sua vida e com a sua área de trabalho e vai se inspirar para transformar as nossas relações. Eu acho que é um momento muito propício para a gente refletir, Yara, mas se a gente também só refletir e daqui a 3, 4, 5 semanas sair e simplesmente voltar a repetir todo o padrão de consumo, toda a forma como a gente se comportava, a gente vai ter passado por essa experiência sem ter aproveitado dela, né? Ficado só com as dores, sem ter realmente o crescimento. Então, eu espero que todas e todos nós aprendamos com esse momento e que a gente possa mudar. Ótimo, gente. É o seguinte, eu vou colocar os links para os relatórios da Agenda 2030 lá no meu Linktree, embaixo do vídeo, que daqui a pouco eu posto, e para vocês chegarem, é muito interessante. Tem no meu blog também, todo ano eu faço matéria, é um tema muito importante, a gente precisa de união e de um guia numa hora dessa. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui conosco. Tivemos 21 participantes, muito obrigada. Pena que a gente não pode interagir mais, mas enfim, a gente está fazendo todo mundo dentro do possível, né? Para poder não deixar a peteca cair com o Fashion Revolution, que ia ser tudo presencial, de repente a gente teve que migrar tudo isso para plataformas virtuais, digitais, e até foi bom. Hoje eu falei com 2 pernambucanas. Ah, falei que ótimo! Com Mariana Amazonas, com você, estou vestida de pernambucanas. Hoje o dia é meu país, Pernambuco. Trouxe os tucanos, ó. Tucaninhos aqui. Ó, eu trouxe ali, ó, o Lula livre. E boa! Gente, eu vou me despedindo por aqui. Beijos para todas e todos. Obrigada pela audiência. Obrigada, Yara.